conhecemos oficialmente a carinha da quarta moto da temporada 2025 da MotoGP. Depois de Trackhouse, Aprilia e Gresini, chegou a vez da Ducati exibir as armas do campeonato de 2025. E essa, claro, era uma das motos mais esperadas do ano. Afinal, é, sem dúvida nenhuma, a equipe mais forte dessa temporada. Porque numa só garagem tem 11 títulos mundiais. 8 do Marc Marques, porque são 6 na MotoGP, 1 na Moto2 e 1 na 125 cilindradas, 3 do Pecco Bagnaia, 2 de MotoGP e 1 de Moto2. É uma garagem muito forte, uma equipe muito forte, que tem dentro dela a melhor moto do momento, a melhor moto dos últimos anos. É difícil dizer que vai ter outra pessoa, outro construtor, outro piloto que possa fazer frente à Ducati nesse ano. Eu acho que todo mundo tem meio que certeza que o campeão de 2025 vai sair da equipe Ducati. No ano passado a gente até teve a possibilidade de ver uma outra equipe disputando, porque o campeão saiu efetivamente da garagem da Pramac, mas esse ano acho que é muito difícil que o campeão venha de qualquer outro lugar que não a garagem da Ducati oficial, né? A garagem da Ducati Lenovo. É uma equipe forte e a gente tem um certo, eu não queria dizer enfraquecimento, mas acho que talvez a palavra seja essa mesmo. Porque dentro da estrutura da Ducati hoje tem uma diferença, né? No ano passado a gente tinha 4 motos do ano, as 2 do time oficial e 2 fora. Nesse ano são só 3, são as 2 do time oficial e uma fora que vai ser a do Fábio Di Giannantonio na VR46. Só que o Fábio Di Giannantonio, ele precisou encerrar a temporada passada um pouco mais cedo para passar por uma cirurgia por conta de uma lesão no ombro. E ele tinha mencionado que ele não sabia exatamente o quão forte ele começaria, né, o campeonato desse ano, exatamente por causa dessa lesão. Que encerrar 2024 mais cedo era uma tentativa de estar preparado para esse ano, mas que isso também ia depender. Então a gente ainda tem que saber como o Fábio vai começar essa temporada para saber se ele vai ser ou não um piloto que pode colocar essa hegemonia em ameaça, né? Se ele pode ser o Jorge Martin da vez. Acho que não. Acho que a gente não vai ter outra escapatória a não ser ver a briga entre Pecco e Marc Marques. Tem uma diferença importante porque pela primeira vez em 2 anos a gente não vai ter o número 1 estampado na garagem da Ducati. Claro que isso foi assunto. E como eles já fizeram outras vezes, né? Como eles já falaram outras vezes, eles deram uma minimizada nisso daí. Né? O Gigi Dall'Igna falou a respeito. Gigi Dall'Igna, que é o chefão da Ducati Corse, que é a divisão de corridas da fábrica de Borgo Panigale, ele destacou que o número 1 é basicamente só um número que a Ducati foi a campeã do ano passado, que é verdade, eles levaram o título de equipes, levaram o título de construtores, o título de pilotos foi em outra garagem, mas continuava sendo um piloto da Ducati, estava correndo com uma Ducati do ano, contratado pela Ducati, pago pela Ducati, então a conquista foi deles também. O número 1 vai estar em outra moto, mas todo mundo sabe que o Jorge Martin chegou a essa taça ali. A meta é recuperar esse número. Vai depender, né? Se for o Pecco que ganha, o número vai estar recuperado. Se for o Marc Marques, aí a menos que ele mude, né? Porque ele sempre pode mudar. Se ele ganhar, o direito vai ser dele. Então, se ele ganhar, pode ser que ele decida desta vez exibir o número 1. Mas ele nunca fez isso na carreira dele, ao longo de toda a carreira dele. Ele sempre exibiu o 93 em todas as vezes que ele foi campeão mundial. Então teria que ter uma mudança, se sendo o Marc Marques campeão, teria que ter uma mudança nessa filosofia dele para a Ducati voltar a exibir o número 1. Mas reconquistar o direito é a meta para essa temporada. Em termos de layout, a moto é basicamente a mesma. Eu tinha uma esperança de que eles viessem com o branco, porque ficou bem bonita aquela moto do Pecco na pré-temporada, mas não. E acho que também não era nem real pensar numa coisa dessas. E também não seria muito lógico também, né? Porque quando você tem um cara como o Marc Marques, e eu não tô falando de pilotagem, tá? Eu tô falando do peso de visibilidade do Marc Marques. E isso também impacta, também tem a ver com o momento. A gente está falando de um piloto que é um dos maiores da história, que teve um momento de baixa considerável, e aí ele foi para uma equipe privada da Ducati para se reconstruir, conseguiu fazer isso, e aí chegou no time de fábrica. Então é um momento que, né, a hype tá toda lá. Então não faria sentido você colocar outra cor ali do que a cor, né, da marca. A cor da marca é o vermelho, então ele teria que estar de vermelho, mais vermelho que pudesse, tem que ser tudo vermelho, como ele fez na pré-temporada, né? A pré-temporada o Max estava lá fantasiado de extintor de incêndio, e é o que tinha que ser mesmo, tinha que estar vermelhaço. Algumas pessoas encararam como
novidade o fato não tem o logo da Monster no capacete dele. Não é uma novidade. O Marques sempre foi um atleta Red Bull. Quando ele assinou o contrato com a Ducati, todo mundo sabia que isso chegaria ao fim, que essa relação chegaria ao fim, porque ele não teria opção. A Ducati é uma empresa apoiada, né? A equipe Ducati é uma equipe apoiada pela Monster Energy, então ele teria que romper esse laço com a Red Bull. Ele sabia disso no momento que ele assinou e ele tinha declarado antes disso que ele estaria disposto a abrir mão de alguns patrocinadores pessoais por conta dessa chegada, né, ao time de fábrica da Ducati. A Red Bull foi uma dessas. E ele já tinha se despedido da Red Bull nos últimos dias de 2024, e ele tinha declarado também durante essa despedida que, em respeito à história que ele tinha com a Red Bull, a trajetória que ele construiu com a Red Bull, ele não teria o patrocínio pessoal de uma marca de energéticos. É por isso que o Monster não tá no capacete dele, porque o capacete é um apoio pessoal. Então ele não tem esse apoio pessoal no capacete dele, porque não é um. Não tem essa ligação pessoal. Ele tinha falado que ele não faria isso. Tá no uniforme, porque aquilo faz parte do pacote do CAT. Aquilo tem a ver com ser um apoiador da equipe de fábrica. Não é exatamente uma surpresa, é um anúncio que já estava feito. Em termos dos pilotos, começando pelo Peco. Durante os últimos dias de 2024, a Ducati lançou um documentário bem curtinho. Se você não viu, inclusive, vale muito a pena ver, tá disponível no canal do YouTube da Ducati. Ele é em italiano e ele tem legenda em inglês, então isso talvez seja um pouco ruim para todo mundo. Eu não cheguei a reparar se tem alguma versão que foi legendada por outras pessoas e tudo mais, mas eu sei que é isso. O áudio tá em italiano e ele tem a legenda em inglês. Sobre as últimas 3 corridas da temporada passada. E logo no primeiro episódio tem um momento em que o David Tardoso, o chefe da equipe Ducati, fala pro Pecco que ele precisa parar de ser um cavalheiro, que ele tem que ser mais agressivo, porque os pilotos vão passar por cima dele se ele continuar sendo um cavalheiro. Basicamente isso. E aí hoje, o pessoal do canal oficial, né, da MotoGP, foi perguntar pro Pecco se ele ia mudar de postura, né, se ele ia continuar sendo um cavalheiro, sendo que ele estava agora tendo do outro lado da garagem dele um piloto que é conhecido pelo pouco cavalheirismo na pilotagem. E aí o Pecco respondeu que não, que ele sempre foi um cavalheiro, que ele vai continuar sendo assim, e que ele vai deixar pro Mark Marques ser o não cavalheiro da equipe. O Pecco, como ele já falou algumas outras vezes, ele entende que 2024 foi um ano muito forte dele, e não é mentira, né? Foram 11 vitórias aos domingos. Ele também cresceu muito nas sprints em comparação com o que ele tinha feito no ano passado. O número de vitórias dele ficou bastante equilibrado com o número do Martin. A questão é que ele errou mais, então os abandonos dele acabaram pesando muito na conta, e foi essa a diferença que definiu o campeonato em favor do Martin. Perdeu o campeonato nos erros que ele cometeu. A força do Martin, a consistência do Martin pesaram por causa dos erros que o Pecco cometeu, porque ele venceu bastante. As vitórias dele seriam suficientes se ele tivesse sido mais constante, se ele tivesse parado mais em cima da moto. Acho que é uma boa maneira de colocar. Então, ele destacou que durante essa pausa da temporada, ele tentou trabalhar nesses erros, né? Tentar analisar ali o que ele fez de errado, o que ele poderia corrigir para esse campeonato. Mas ele também entende que, assim, ele não precisa mudar muito aquilo que ele fez. Ele precisa corrigir pequenos detalhes, pequenos erros, para ele ser mais forte nessa temporada. E ele tem razão. O Pecco de 2024 era melhor do que o Pecco de 2023. E ele precisa fazer a mesma coisa para 2025. Apresentar uma versão ligeiramente melhorada, né? Ele já era um piloto muito forte no ano passado, e ele precisa ser um piloto um pouco mais forte para 2025. Também tem uma situação diferente para ele ali, porque agora chega um companheiro de equipe que é completamente diferente de todos os outros que ele já teve. Né? Ele dividiu a equipe de fábrica da Ducati durante muito tempo com o Jack Miller, que dava basicamente para colocar no bolso. O Jack Miller não teve um grande momento na Ducati. Ele teve algumas boas corridas, mas ele nunca foi o cara que pudesse efetivamente fazer frente para ele, pudesse ser efetivamente um grande rival. Depois ele teve o Enea Bastianini. O Enea Bastianini tinha uma certa expectativa de que ele pudesse ser esse cara, para colocar pressão, para ser dificuldade mesmo, né, para impor uma barreira. Não deu certo, e não deu certo não porque o Enea não conseguiu, porque o Enea teve azar, né? Na primeira temporada dele, ele teve muito azar. Ele se machucou na primeira corrida,
Não foi por um erro dele, ele foi derrubado pelo Marini. E foi uma lesão ruim, porque ele machucou a escápula, ele passou muito tempo machucado, quando depois ele voltou, se machucou de novo, dessa vez por uma lesão num acidente que ele que causou. Então, acabou que foi uma primeira temporada muito tumultuada. Na segunda, ele veio mais forte, mas aí também, né, já não estava mais na mesma pegada. A saída dele da equipe também já estava meio que consolidada. A disputa pela vaga ficou muito mais entre o Martin e o Marques do que o próprio Bastianini. Então, não era um cenário muito diferente. Mas ele nunca teve que encarar alguém do tamanho do Mark Marques. Então, vai ser um cenário diferente. Vai ser um teste pro Peco. Conta muito ao lado dele, a favor dele, que ele tem o carinho da Ducati. Ele tem a gratidão da Ducati, ele tem o amor da Ducati. Porque ele é o cara que tirou a Ducati da fila. Ele é um cara que a Ducati apoiou desde o começo, né? A Ducati trouxe ele das categorias de base. A Ducati viu ele se desenvolver, a Ducati deu a ele a oportunidade no time de fábrica e ele correspondeu. Ele fez aquilo que a Ducati, né, o encarregou de fazer, que era conquistar o campeonato, que era corresponder à boa moto que ela deu para ele, que era sair da fila, que era ser campeão do mundo. Ele fez e repetiu, e era uma coisa que a Ducati nunca tinha conseguido. A Ducati tinha sido campeão com o Stoner em 2007 e não tinha conseguido renovar o campeonato em 2008. Ele fez isso dando 2 títulos para ela e chegando perto de conquistar o tri. Faltou muito pouco. Então ele tem essa posição dentro da Ducati. Isso vai ser benéfico para ele. Mas ele vai lutar contra um dos melhores pilotos da história da MotoGP. Não vai ser fácil. E ele certamente sabe disso. Teria que ser bem tapado para não saber. Acho que qualquer piloto do mundo saberia que quando o Mark Marques chega, você tá lascado. Porque é uma situação diferente, é uma situação complicada. Agora, a gente teve uma entrevista do Dovizioso, do André Dovizioso, para um site italiano chamado GP One esses dias, e o André fala que a contratação do Mark Marques é muito diferente da contratação do Jorge Lorenzo, e eu concordo com ele. Por quê? Porque ele menciona que, quando a Ducati contratou o Jorge Lorenzo, era porque algumas pessoas dentro da Ducati não acreditavam que eles tinham um piloto capaz de ser campeão do mundo. Ou seja, não acreditavam nele, né? No caso, nele do Vizioso. Então eles contrataram o Lorenzo para que o Lorenzo fosse esse campeão do mundo. Daí faltou paciência e tudo mais. A gente sabe como é que terminou, né? Eles meio que descartaram o Lorenzo antes das coisas começarem a funcionar. E quando as coisas começaram a funcionar, o Lorenzo também já estava decidido a ir embora. No caso do Mark Marques, o Dovizioso colocou como uma simples escolha, porque eles já tinham um campeão do mundo. Então eles escolheram ter o Mark Marques, porque um campeão mesmo eles já tinham, eles não precisavam do Mark Marques para vencer. A Ducati efetivamente não precisava do Mark Marques, ela quis ter o Mark Marques, mas precisar dele para vencer, para ser campeão, ela não precisava. Talvez uns anos atrás, quando a moto não estivesse no nível que ela está hoje, né? Quando a moto não estava nesse nível excelente de hoje, talvez ela precisasse do Mark Marques, porque daí ele poderia tirar aquele pouquinho que faltava para fazer dela uma moto campeã. Hoje, pode ser que ele seja campeão, mas efetivamente não tinha necessidade de alguém como o Mark Marques. Acho que vocês conseguiram entender o que eu tô dizendo, né? Assim, a moto é excelente, então outros pilotos podem ser campeões, inclusive o Mark Marques. Antes, enquanto a moto era boa, ou quando a moto era quase ótima, talvez outros pilotos não conseguissem, mas o Mark Marques, por ser Mark Marques, talvez ele conseguisse. Então, acho que essa era a diferença. Antes, podia ter a necessidade. Hoje, era só uma vontade. Hoje, ela só queria. Não era aquela coisa que, eu preciso do Mark Marques, senão eu nunca vou ser campeã. Não, ela já era campeã, ela já tinha um piloto campeão do mundo, e ela poderia ter outro piloto. Podia ter escolhido o Jorge Martin e ela poderia ser campeã do mundo da mesma forma. Então, foi efetivamente uma escolha. Eu já falei em outros momentos que eu acho que essa escolha também tem um pouco a ver com o que deu errado lá atrás com o Valentino Rossi. Eles tinham escolhido um dos melhores pilotos da história para defender a bandeira dela e deu muito errado. Então agora eles pegam um outro piloto que é um dos melhores da história para tentar fazer dar certo. E se der certo, eu acho que dessa vez tem um componente diferente do que tinha com o Valentino. O Valentino ele teve uma lesão séria na carreira dele, que foi aquela fratura da perna, né? A fratura exposta. Mas digamos que ele se saiu muito melhor daquilo ali, né? Ele não teve o caos que o Mark Marques teve com a lesão do braço. O Mark Marques conheceu o fundo do poço.
E aí ele saiu dele, basicamente, com uma equipe Ducati estendendo a mão para ele. Então ele conseguir voltar. Quando a gente estuda jornalismo, a gente conhece um negócio que chama jornada do herói. É isso que vai acontecer, né? O cara que vai pro fundo do poço e aí ele sai lá de cima, né? Oh, venci. É basicamente isso. A história que vai ser contada. Se ele conseguir ser campeão, e mesmo que ele não consiga, tá? Se ele brigar pelo campeonato, se ele terminar em segundo, se ele brigar até a última corrida, o que quer que aconteça, se ele for competitivo, se ele for forte, se ele estiver na briga, vai ser uma história de peso importante para a marca Ducati, vai valorizar o passe da marca Ducati. Então, acho que isso é uma coisa importante. Pensando do lado do Mark Marques, como ele tem feito desde sempre, né? Ele chegou se colocando de uma maneira muito tranquila, muito calma, agradeceu todo mundo pela oportunidade, disse que é um dos momentos mais importantes da carreira dele, o maior desafio da carreira dele, porque ele está tentando se reconstruir depois de tudo que ele passou. Então, acho que tem essa consciência e é também um cenário diferente para o Mark Marques. Acho que isso também é bom da gente pontuar. Quando ele chegou na Honda, a Honda tinha o Dani Pedrosa, um baita piloto que merecia absolutamente um título da MotoGP, mas que nunca conseguiu. O Pecco não, o Pecco conseguiu, o Pecco tem os campeonatos dele. Então a Honda era meio que aquela coisa assim, tá aberto para chegar alguém para tentar pegar a coroa aqui. Ele chegou, conseguiu no primeiro ano, virou a casa dele, virou a equipe dele, reivindicou o lugar. No caso da Ducati, mesmo que ele consiga o primeiro campeonato, acho que não vai matar o que tem ali de lugar do Pecco. Vai ter uma empolgação, óbvio e tudo mais, mas assim, o lugar do Pecco ali já é cativo, o lugar do Pecco ali já é garantido. Então não vai ser aquela coisa que assim, ai não, olha, tomei o lugar agora é meu, esse cara aqui vai embora. Pode ser que o Pecco opte por ir embora e tudo mais, pode ser que a coisa termine assim, mas o lugar do Pecco também é muito sólido dentro da Ducati pela história que ele construiu. Então, a posição do Mark Marques é um pouco diferente de tudo aquilo que ele experimentou antes. Não estou dizendo que ele está chegando num lugar de inferioridade, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que é diferente. É diferente daquilo que ele experimentou antes. Da outra vez também, ele era um garoto recém-chegado, ele era a novidade. Hoje, todo mundo sabe do que o Mark Marques é capaz. Hoje não é exatamente uma novidade que o Mark Marques é um piloto forte, que é um piloto que é capaz de fazer coisas diferentes, coisas inesperadas, que, né, todo mundo sabe que ele é capaz de fazer. A gente já tinha uma ideia também, né, do que ele fazia na base, mas vê-lo fazer isso na MotoGP também foi diferente. Hoje todo mundo sabe. Então não tem mais o mesmo cenário de mudança. Claro que todo mundo quer ver o que ele vai poder fazer com a melhor moto do ano, com a moto atual, com o melhor que a Ducati tem para oferecer. Todo mundo quer ver. Mas eu acho que todo mundo sabe também que ele vai ser capaz de fazer coisas incríveis. É o Mark Marques, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo espera isso. Tá todo mundo curioso para ver 2025 exatamente por isso. Quando anunciaram o contrato, tava todo mundo falando assim: já pode acabar 2024, porque a gente queria ver 2025. Então, não vai ter uma grande surpresa nesse sentido. Mas para ele tem uma mudança de cenário porque é uma situação diferente da que ele viveu lá atrás. Então, tem um reencaixe para ele ali. E tem essa necessidade. É claro que Mark Marques vai falar mais calmo, vai dizer que não, o importante é a equipe. Se o Peco não conseguir vencer, aí eu venço. Se eu não conseguir, ele que vem. A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que o Mark Marques é um canibal e ele vai farejar sangue e ele vai atrás disso. Ele vai pro campeonato. É isso que ele quer. Ele pode falar que não, ele pode fazer um discurso mais calmo, mas a gente sabe que é isso que ele quer. Porque a gente conhece o Mark Marques, a gente viu o Mark Marques crescer, passar pelas categorias, a gente viu o esforço que ele fez para voltar a ser competitivo, para voltar a ser aquilo que ele era antes. Então, assim, ele pode ir com um discurso mais calmo, beleza, é bacana, né? Ele tá chegando bonitinho ali, né? Não tá chegando com o pé na porta, botando o pé no sofá, abrindo a geladeira dos caras sem pedir autorização. Mas a gente sabe o que ele é e todo mundo sabe, e ele também sabe. Então a gente sabe que ele tá indo pelo campeonato e a gente sabe que é isso que ele vai buscar. E a gente tá só esperando pra ver, a gente tá doido pra começar a temporada pra gente ver como é que vai ser essa disputa. Mas do outro lado da garagem tem um cara que não vai ficar dormindo, falando, tudo bem, vai lá, ganha que eu vou ficar aqui assistindo. Não é isso que vai acontecer. Pode ser que ele não consiga oferecer resistência, mas que ele vai tentar, eu tenho certeza que ele vai. Faz parte do papel dele também. Né? Tentar resistir faz parte da obrigação do Peco. Agora, o que a gente pode esperar é um campeonato que promete ser excelente,
Coitado do David Tardozzi, que vai ter que gerenciar todo mundo, né? Mas eu também tô curiosa, sabe por quê? Eu acho que David Tardozzi e papai Mark Marques vão formar uma excelente dupla. Porque os dois têm aquele jeitão agitado de ser, eu acho que vai ser muito engraçado ver os dois juntos. Eu tô curiosa. O vídeo já tá ficando muito longo, então eu vou encerrar por aqui e a gente fala mais sobre os outros, né, desdobramentos dessa nova relação da Ducati mais pra frente. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando dessa Ducati? Primeiro me conta o que vocês acharam do layout. Eu achei legal, mas ele é basicamente o mesmo do ano passado. Ele é muito parecido, né, com a moto anterior. E o que vocês estão esperando desse ano da Ducati? Vocês esperam briga entre eles? Vocês acham que eles vão conseguir conviver uma boa? E qual dos dois vocês estão esperando que vença o campeonato? Me conta. E a gente se vê depois. Valeu.